Olá, professoras e professores, tudo bom? Voltamos à nossa conversa. Nas aulas anteriores a gente falou da Constituição Federal e a gente conversou que o artigo 205 a 214 ia ficar na cabeceira de cama de vocês. Eu espero que esteja lá e eu espero que vocês tenham lido o 205 a 214 todos os dias antes de dormir. Nos artigos 205 e 214, está lá escrito na Constituição que a educação vai ser regida por lei própria, né, uma lei de diretrizes e bases, e é sobre ela que a gente vai falar, tá? A Lei Federal 9394, é 9.394, mas ela é famosa por 9394, tá? Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996. A gente também chama LDB-EN, ou só LDB. O que é LDB? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá? LDB-EN. Tá? Então a gente vai conversar hoje sobre ela. É uma lei muito grande, tem 84 ou 85 artigos, e é uma lei fundamental para vocês. Tá? Vocês têm que ler a lei toda, é uma lei importantíssima, é o nosso regimento federal, a nossa lei federal, que dita o que já está no próprio título da lei, diretrizes e bases da educação nacional. Então, é importantíssimo para o concurso, é importantíssimo para a vida de vocês, futuros professores, são professores, futuros professores também, tá? Então, a gente vai conversar sobre alguns artigos importantes para a gente agora, para fixar, aquela nossa ideia de memorizar, fixar. A gente não vai conseguir trabalhar todos os artigos, então, é dever de casa, tá? De vocês lerem o material de apoio, ler a apostila, ler todos os artigos, esses que a gente conversou, tá? É importante, quando a gente vai passando nos artigos, eu vou estar conversando com vocês um pouco mais. É importante em alguns artigos você riscar a palavra, tá? Risca um pouco a palavra, vai para memorizar, para ver a importância daquela palavra naquela frase, a importância daquela palavra naquele artigo, tá? O que ele traz, o que ele lembra da Constituição Federal. Vamos lá? Vamos pensar, Lei 9394, famosa LDB? Então, para começar, a gente já falou um pouco, e aí, só pensando junto, diretrizes e bases. Tá? O que é diretrizes e bases? Diretrizes é o conjunto de princípios e normas de procedimento que norteia. Então, a Lei 9394, ela traz os princípios que vai nortear o que a sociedade está pensando como educação, o que o Estado está propondo como educação, né? Então, são os princípios que regem o fazer, o saber da educação. E a base é o pilar de sustentação, a base é como é que vai ser feito, né, o que sedimenta. Base, já está dizendo, base é o sustento, né, o que sedimenta, como é que essa educação vai ser feita, tá? Ela é estruturada, como é que a gente vai fazer a nossa aula hoje? A gente vai primeiro, como a gente também fez um pouco no 205 e 214, a gente vai mostrar a estrutura da lei. Tá? Então, cada título vai abordar uma questão ligada à educação. Então, a gente vai pensar um pouco, tá? Antes de entrar na lei, antes de entrar no artigo primeiro, a gente vai ver o que cada título traz. Então, a lei é estruturada em 9 títulos. Vamos ver quais são eles? O primeiro é definida a abrangência da educação. O primeiro título, ele praticamente é o primeiro artigo. Então, a gente vai ler ele aqui e lá um pouquinho mais, depois a gente vai ler o artigo e é igualzinho. Na realidade, ele pensa o que é educação. Para além muros, para além escola, tá? Educação é um processo de aprendizado, de conhecimento. Lembra o artigo 205? Na qual é fundamental para nos tornarmos cidadãos. Então, a educação não envolve só o professor. A educação não envolve só o dever do Estado. A educação envolve outros atores dessa história, que é a criança na qual o conhecimento é passado e na qual vai se tornar uma cidadã, né, qualificada para o trabalho, lembra os princípios, e
envolve a família, porque a família é parte, e principalmente depois da Lei Federal 9394, que realmente legitima o que a Constituição traz para a gente de gestão democrática, lembra a gestão democrática? Está na lei. Então, a ideia de gestão democrática é essa participação da família e da comunidade. Então, é preciso que a gente pense isso, porque isso vai vir em vários artigos. Isso vai estar na Constituição, o papel da família, o papel da comunidade junto ao Estado como dever, né, de ter atenção a essa criança. Vai estar na Constituição, vai estar na LDB, vai estar no ECA. Né? Então, é importante a gente pensar o papel dessa família. Tá? Vai estar também nos autores que vocês vão estar lendo para fazer a dissertativa. Não? Então, o primeiro título é isso. É definida a abrangência da educação na sua prática social. Ou seja, no envolvimento com a família, na convivência humana e no trabalho, estendendo-se às instituições de ensino e pesquisa. Então, a educação, ela é uma mistura, o processo de aprendizado e o processo de conhecimento, ele não é só quando a criança chega, senta na sala e vai assistir a nossa aula. Ele vem junto, tá? A criança vem, ela chega na instituição de ensino com saberes de casa, com valores de casa, com inclusive valores às vezes contraditórios, e na qual ela precisa entrar em contato com a instituição de ensino também para começar a pensar esse próprio processo de formação dela, né, de cidadania, de dignidade humana, de existência, tá, enquanto criança, sujeito de direito. Então, ela traz de casa, depois a gente vai ver também que a LDB pensou nisso, tudo, a lei é muito interessante, porque ela vai começando a colocar, vai costurando, depois ela coloca outro artigo, você fala, olha, esse artigo, ele dá suporte àquele primeiro artigo, àquele segundo artigo, então ela vai se costurando, ela vai se completando, se complementando também. E aí, quando ele vem trazendo essa questão do envolvimento com a família, na convivência humana e no trabalho, quer dizer que, junto com a família, vem os valores culturais, lembra? Os valores regionais, né? Se a família vem de uma família do Sudeste ou vem do Nordeste, ela vai trazer a sua diversidade étnica. Então foi pensando nisso que depois a própria lei também, quando passou por processos de alterações, foi incluindo esse respeito cada vez mais a essa diversidade brasileira, tá? E pensando exatamente isso. Quanto mais você pensa o quanto o papel da gestão democrática é importante para pensar família, comunidade, Estado na sua configuração de instituição escolar, você vai pensando também que você tem que respeitar esse indivíduo com as suas especificidades, com as suas culturas, com a sua regionalidade, com a sua racialidade, né? Aí depois com gênero, tá? Então, é nesse bojo de pensar essa nova educação que a lei já vai dando esses sinais pra gente. Então, olha só, definida a abrangência da educação na sua prática social, ou seja, no envolvimento com a família, na convivência humana, no trabalho, estendendo-se às instituições de ensino e pesquisa. Tá? E até, é importante, e até os movimentos sociais e nas manifestações culturais, isso que a gente já conversou. O segundo título é reservado para a definição dos princípios e da finalidade a ser alcançada pela educação nacional. Tá? Então, nesse segundo título da lei, a gente vai ver também muita coisa que já estava na Constituição. Então, a gente vai ver algumas coisas que você fala, nossa, mas eu já li isso. Você já leu isso porque parece, né, a lei vem para pensar os artigos, né, da Constituição. Então, dentre os princípios, destaca-se a questão do dever do dever da família e do Estado, sem prejuízo da relevância dos princípios da igualdade de condição para o acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender e ensinar e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, a gente vai ver os princípios. No terceiro título, o terceiro título vai disciplinar o direito à educação e qual o dever do Estado. Se a criança tem um direito à educação, lembra? A gente conversou nas outras aulas, né? Direito e dever são faces de uma moeda. Então, se você tem direito, um outro tem dever. Então, o terceiro título vai pensar a educação e qual o dever do Estado, sendo esses dois as faces da mesma moeda, né? Onde o primeiro é garantido pelo segundo.
O quarto título organiza a educação nacional, confiando à União a coordenação da política nacional. Então a gente vai pensando os entes do Estado, qual o papel de cada um, da União, tá? Do Estado, do Distrito Federal e do município. Então, nesse título a gente vai ver qual é o papel de cada um na constituição dessa educação. É a lei federal, né, educação nacional, mas o Estado tem as suas especificidades, o município suas especificidades. Então é o título que organiza esse aspecto dos entes, né, dos entes estatais. O quinto disciplina os 2 níveis de educação escolar, o básico e o superior, tá? Então a gente tem que se atentar a isso. Temos 2 níveis de educação escolar, o básico e o superior. Sei lá, às vezes pode ter uma pegadinha, uma casca de banana. Temos 2 níveis escolar, o infantil e o superior. Não é infantil, é básico, porque às vezes a gente pensa em educação básica e rápido vem a educação infantil. Sabe? Às vezes faz uma associação assim, e não é, tá? Então, 2 níveis de educação escolar, o básico e o superior. Na educação básica, ela vai, sobre o que rege a educação básica? A educação infantil, fundamental e médio. E o superior, universitário, tá? Aprendendo esses 2 níveis de educação escolar, a gente tem aquilo lá no princípio que é da completude do conhecimento, né? Destacando aí o objetivo de desenvolver o educando para o exercício da sua cidadania, lembra o princípio? E prepará-lo para a ascensão na atividade laborativa. O artigo 205 é muito importante, tá, gente? Eu acho que já é a 3ª ou 4ª vez que eu faço menção a ele, porque é nele que é definido esses 3 princípios da educação. Então, esses 2 níveis de educação escolar, ele prepara o indivíduo para o exercício da sua cidadania, a produção de conhecimento, né? Quem ele vai ser, que cidadão é esse, né, que vai existir na sociedade. Então, isso é fundamental. Sempre relembrar esses 3 princípios, que está na Constituição e que a 9394 resgata, tá? O 6 foi dedicado aos profissionais, então o 6 vai pensar o papel dos profissionais da educação, né? A sua formação, como é que é a teoria e prática, um pouco como é que é esse profissional. Quem somos nós, né? Esse profissional somos nós. E o 7 trata dos recursos financeiros, tá? Que suporta a atividade educacional, manutenção e desenvolvimento do ensino, um pouco que recurso é esse que vem do imposto, né? A Receita Federal, quanto é dedicado desse imposto para a educação. A União, 18%, Estado, Distrito Federal, Estados e municípios, 25% da receita resultante de impostos, tá? Vamos lá para o artigo 1. O artigo 1 a gente já conversou, então a gente vai passar rápido por ele, porque a gente já conversou. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, a educação é tudo isso, tá? Depois a gente vai ver o que é o ensino escolar. O ensino escolar é isso que a gente vai pensar. Agora, a educação é tudo isso. A educação é essa plenitude, tá? O lugar da escola, o lugar da família, a convivência humana, o trabalho, a participação em movimentos sociais. Por que isso? Porque a gente também não está pensando só a criança. A gente vai ver em que momento essa criança entra na escola, só que é dever do Estado também, se a pessoa não entrou naquela idade, 4, 5 anos, depois quando ela vai entrar na educação de jovens e adultos, por exemplo, já é um cidadão que está entrando na sua vida escolar, mas que já tem uma participação em movimento social, ou em associações de bairro. Quer dizer, ela entra no universo da instituição escolar, mas ela traz com ela uma educação de vida, né? Uma educação na sua participação de sociedade já. Então, esse artigo é importante. Parágrafo 1º, essa lei disciplina a educação escolar, né, que se desenvolve predominantemente, palavra grande, hein, gente? Por meio do ensino, em instituições próprias. E parágrafo 2º, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Aquilo que a gente já tinha conversado, tá? Lembra sempre
que é importante isso. A sociedade o Estado tem o dever de pensar a educação, mas está pensando na formação desse cidadão para o mundo do trabalho, tá? Isso é importante pensar. Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tá? Lembra? Estava tudo lá na Constituição, artigo 5º. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo. O artigo 2º, vocês já viram, parecido com eles em algum lugar. Tchan. Artigo 5º, artigo 205 da Constituição Federal. Lembra? A gente já falou sobre isso, os princípios, pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É importante tanto para a prova de múltipla escolha, né, tanto para as questões, pensar esses princípios para a gente não esquecer, memorizá-los e acertar, como também para a dissertativa. Na hora que você está pensando na dissertativa, você consegue conectar, né, o texto, fazer um texto linear, um texto que tenha sentido. Você sabe que aquilo vem da Constituição, depois a lei vai e regulamenta essa educação nacional, tá? Na 9394, depois dessa 9394, com o passar dos anos, vai sendo alterada. Por que vai sendo alterada? Porque a sociedade é um processo, tá? E nesse processo, a gente vai vendo movimentos, né, que a sociedade vai fazendo, pensando numa educação melhor. Por quê? Porque está pensando um cidadão melhor. E aí você pensando um cidadão melhor, mais pleno, mais crítico, você vai ter que ir alterando essa lei para que ela suporte essas mudanças da sociedade. Então, falo isso porque as alterações da 9394 vai cair também no concurso, tá? Que são algumas que a gente já trabalhou e que algumas que vão aparecendo na própria 9394, tá? Então, é importante também pensar as alterações. Artigo 3º, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, tá? Eu vou passar rápido pelos princípios, porque são princípios que vocês já conhecem. Então, algum ou outro eu vou pensando. Inciso 1, igualdade de condição para acesso e permanência na escola, tudo bem, né? Igual para todos. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 3º, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. A gente já conversou bastante sobre isso, né? Pensando pluralismo, liberdade de aprender e ensinar. Respeito à liberdade, apreço à tolerância, tá? Depois isso vai ser mais bem desmembrado em outros artigos e em outras alterações, tá? Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, a gente também conversou isso um pouco na Constituição, né, que é dever do Estado pensar o ensino público e também o ensino privado também é regido por essa norma, tá? O ensino privado também é regido pelas normas de diretrizes e bases da educação nacional. Inciso 6, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Tudo bem, né? É dever do Estado dar gratuidade ao ensino público. 7, valorização do profissional da educação escolar. Isso é importante pra gente, hein? Valorizar nosso trabalho. Inciso 8, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Olha que importante, gestão democrática. Tem duas coisas aí nesse inciso que a gente tem que pensar. A gestão democrática, a gente já conversou bastante, papel da família, da comunidade, a gente conversou bastante. Na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Ou seja, o Estado também tem uma legislação, o município também tem uma legislação. Então, como é que cada um faz a sua gestão democrática, tá? Existe uma regra aí na lei federal, mas o Estado tem também a sua legislação, tá? O município também tem sua legislação, e aí a gente tem que ver como é que essa gestão democrática vai funcionando, tá? É importante isso. Garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação, estamos no 11, inciso 11, tá? Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, ou de novo, a educação, para pensar um trabalho, para pensar as práticas sociais. E aí o inciso 12 foi colocado agora, tá? Foi colocado nas alterações. Não tinha em 96, um inciso novo,
Então, é importante, na hora de... Vocês têm um material de apoio, que está extremamente atualizado, mas se vocês quiserem, junto com o material de apoio, fazer aquele pesquisa Google, né? O Google está sempre aí nas nossas vidas, conectado. Então, é importante que vocês pensem e que vocês procurem a lei atualizada, tá? Porque, às vezes, você coloca só lei 9394, não vem atualizada e você se perde. Então, o material de apoio está aí para a gente pensar ela atualizada, mas se vocês forem procurar em outros lugares, fiquem atentos para não estudar uma lei que não está atualizada, tá? Isso é importante. Então, o inciso 12, consideração com a diversidade étnico-racial, tá? Que a gente, inclusive, já viu na alteração da 10.639, que foi em 2003, e na alteração da 11.645, que foi em 2008. Então, essas alterações fizeram com que a gente também colocasse esse inciso aqui. O artigo 4º é importantíssimo, tá? O artigo 4º, vamos pensar ele. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... O artigo 4º, ele foi alterado, tá? Eu até deixei aqui um pouco para a gente pensar, porque depois a gente vai trabalhar um pouco mais a Lei 12.796, de 2013. Ele fez algumas alterações na LDB. E uma alteração importante é essa, do inciso 1º. Educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 anos. Quando a gente viu a Constituição, na Constituição tem 6 anos, tá? Então, vamos pensar, é 4 anos, porque a LDB é a lei federal que rege a educação. Então, a gente tem que respeitar ela. E isso é importante, porque pode ser que a pegadinha, né, a casca de banana, esteja ligada aos anos da escola, tá? Em que ano se entra na escola. Se, por acaso, na questão não tiver 4 anos, aí você fica assim, não tem 4 anos, tudo bem. Mas se tiver, educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17, essa é a correta. Vamos lá? Vamos falar 3 vezes. É assim que a gente memoriza, se a gente falar 3 vezes. Dos 4 aos 17. Né? É dever do Estado garantir a educação básica de quantos anos? 4 aos 17. Não tem como errar. A gente já falou 3 vezes. Dos 4 aos 17. Tá? É importante isso. É uma questão que às vezes cai, é importante. Tá? E esse inciso entra porque foi uma redação alterada pela 12.796, tá? Que é uma das leis que alterou a LDB. E aí, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. O inciso 2, educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Tá? É dever do Estado dar educação infantil às crianças de até 5 anos. Também foi uma redação alterada, tá? Esses incisos são muito importantes. A gente está vendo aqui, vocês vão ver em casa, ler e reler o material, porque é importante. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência. Tá? Esse inciso 3, tá, do artigo 4, vocês também vão ver um pouco mais, trabalhar um pouco mais quando vocês forem para as aulas de educação especial. Tá? Então, ele é só para a gente lembrar que é dever do Estado atendimento aos educandos com deficiência, porque está no inciso 3 do artigo 4 da LDB. E depois a gente tem uma legislação específica para isso. Inciso 4, acesso público gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na própria idade. Aquilo que eu falei, né? Você chega um pouco mais tarde na educação, a educação te acolhe, é dever do Estado, mas você vem com práticas, você vem com participações em movimentos e associações, então é uma educação que tem que levar isso em conta, que tem que pensar isso. Tudo bem? Inciso 8, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar. Tá? O Estado não é só dever do Estado dar a educação. A educação, o professor e tal, ele precisa dar a possibilidade da criança estar no sistema escolar, estar no mundo da educação, estar construindo a sua produção de conhecimento, e para isso o Estado precisa também dos programas suplementares, tá? Não é só educação. Vocês têm uma prática, né, também, então isso é fácil para vocês, pensar isso. Então tem que dar
material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde, tá? É dever do Estado isso tudo, para poder realmente a educação se configurar plena. Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos com uma variedade e quantidade mínima por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Inciso 7. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, tá? É importante pensar isso. É assegurada a prestação de assistência religiosa, se você precisar, né, respeitar, vem do bojo dos artigos da Constituição, que a gente já viu, que inclusive está lá no artigo 5º da Constituição Federal, esse respeito à diversidade religiosa e a possibilidade de exercer a religião. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, tá? Salvo se as invocar para eximir-se da obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, você tem o seu direito garantido de exercer a sua religiosidade, de exercer o seu exercício filosófico e político, tá? Você não pode ser vetado disso. Inciso 10. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental, mais próxima de sua residência. Esse inciso 10 é super importante. Olha como esse artigo 4 é importante, tá? Esse inciso 10 é super importante. Por quê? A criança tem direito a uma escola próximo à sua casa. A gente até acho que já conversou isso na aula passada, quando a gente estava falando da Constituição, não foi? Então, a criança tem direito a uma escola próximo da sua casa, tá? Isso é fundamental, próximo da sua residência, toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público e subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Se é um dever do Estado, a gente tem que ficar atento. O Estado tem que cumprir. Então é isso que está dizendo aqui. O Estado tem que cumprir com o seu dever de dar educação à sociedade. Se isso acontecer, a gente tem que ficar prestando atenção nisso e acionar o poder público para que isso aconteça. Parágrafo 1º. O poder público, na esfera da sua competência federativa, deverá, vamos ver, inciso 1º, recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Tem que ficar atento se a população está sendo escolarizada, tá? 2. Fazer-lhes a chamada pública. 3. Zelar junto aos pais os responsáveis pela frequência à escola. Parágrafo 2º. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos desse artigo, tá? Contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino conforme as prioridades constitucionais e legais. Então, assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório. Parágrafo 3º. Qualquer das partes mencionadas no caput desse artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição, tá? Sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Se você acha que está sendo lesado do seu direito à educação, você tem direito de mover uma ação contra, né, o Estado, contra o seu Estado, e essa ação é gratuita. Parágrafo 4º. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Aí é resultado, né, que a gente pode seguir um pouco, deu para entender. Parágrafo 5º. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Tá? Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Lembra? Família. A família está no bojo dessa gestão democrática. A família tem um papel importante lá no artigo 1º. Estado, família, comunidade, tem um papel importante. Então tem dever, tá? Não só tem dever. Então, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula
É importante isso, porque pode ter uma pegadinha, né, uma casca de banana. Ah, é direito dos pais efetuar a matrícula? Não, é dever dos pais. É dever dos pais responsáveis de efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos. Muito bem. Artigo 7. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. 1. Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. 2. Aqui ele está falando da iniciativa privada, tá? Ele está falando... quando a iniciativa... Lembrando que a iniciativa privada é regida pela LDB. 2. Autorização, inciso 2. Autorização do funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Inciso 3. Capacidade de autofinanciamento, tá? Artigo 8. A União, os Estados, o Distrito Federal e municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Então, é dever da União, é dever dos Estados, é dever do Distrito Federal, dos municípios. Como é que eles vão fazer isso? Como é que esse dinheiro vai ser distribuído? O município se preocupa mais com a educação infantil. Então, qual é o papel de cada um, tá? Parágrafo 1º. Caberá à União a coordenação da Política Nacional da Educação. E aí, cada um, né? Caberá à União a coordenação da Política Nacional da Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Esse é fácil de a gente decorar. Por quê? A União, né? A União está em cima, então cabe a ela essa coordenação da política nacional. Ok? Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos dessa lei. Artigo 9º. A União incumbir-se-á de elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os Estados, Distrito Federal e os municípios. Cá está o plano, né? É isso que a gente está conversando. Cabe à União elaborar o plano. Inciso 2. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Inciso 3. Prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Então, cabe à União essa coordenação desse plano nacional. Então, o Estado tem o seu dever, o município tem seu dever, mas a União, ela está coordenando esse plano nacional, então cabe a ela essa assistência técnica e financeira. É exatamente isso que ele está falando. Inciso 4. Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Então, há um conteúdo comum. Cada município tem suas especificidades, suas particularidades. Então, o município vai ver como é que, dentro desse conteúdo comum, vai se desenvolver as particularidades também, tá? Então, precisa se respeitar esse conteúdo comum nacional e também agregar essas regionalidades, essas particularidades dos municípios, dos estados, né? Então, é isso que ele está falando. Inciso 5, coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Inciso 6, assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e melhoria na qualidade de ensino. O inciso 7, baixar normas gerais sobre os cursos de graduação e pós. Então, é dever da União baixar normas gerais sobre graduação e pós. É dever da União também, no inciso 8, assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre esse nível. Inciso 9, autorizar, então tudo isso é dever da União. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Na estrutura, no parágrafo 1º, na estrutura educacional haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente criado por lei. Então, é preciso, né, que se tenha um conselho para pensar essa educação. Então, a União vai
organizar esse conselho, né, de pessoas que vão pensar a educação nacional. Para o cumprimento do dispositivo no inciso 5 e 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Parágrafo 3º, as atribuições constantes no inciso 9 poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Então, esse é importante, porque ele vai falar que a União pode delegar ao Estado e ao Distrito Federal, tá, as atribuições constantes no ensino 9. A gente vai parar um pouco por aqui, a gente vai continuar na próxima aula a partir do artigo 13. Vai dar um salto de alguns artigos, tá? A gente vai dar alguns saltos, vocês leiam todos, mas a gente está aqui conversando sobre artigos que são mais importantes, que a gente pode pensar junto, que para vocês memorizarem, tá? Lembrando que tem que ler todos. Até a próxima aula, obrigada.